Uhul! Fala primeiro ano, como é que vocês estão? Só alegria? Ele morou na área, seu professor de Química A. Pois é, queridos, estamos estudando gases. Estamos no capítulo 11, o último capítulo do nosso livro 1B. Estamos quase terminando. Só que nesse capítulo 1B nós temos vários assuntos interessantes. Portanto, eu vou dividir esse capítulo 11 em algumas aulas, para a gente estudar bem cada um desses assuntos. Na aula de hoje a gente vai estudar misturas gasosas. E nas próximas aulas, os outros assuntos. Belezura? Vamos que vamos. Primeiramente, o que são misturas? Misturas é quando eu tenho dois ou mais tipos de substâncias dentro de um sistema. Dentro de um recipiente, por exemplo. Então eu tenho dois ou mais tipos de moléculas dentro de um recipiente. Misturas gasosas, quando eu tenho dois ou mais tipos de moléculas gasosas dentro do recipiente. O ar atmosférico, por exemplo, é uma mistura gasosa. O gás de cozinha é uma mistura gasosa, por exemplo. Ok? Muito bem. Nós vamos estudar dois parâmetros, duas ideias importantes dentro de uma mistura gasosa. Os conceitos de pressão parcial e de volume parcial. Beleza? Sabemos que pressão é resultado das colisões das moléculas do gás contra as paredes do recipiente que o contém. Então, no caso de uma mistura gasosa, você tem dois ou mais tipos de moléculas gasosas presentes e todas elas estão colidindo contra as paredes do recipiente. Logicamente, se eu tenho dois ou mais tipos de moléculas, cada tipo de molécula está contribuindo, está fazendo a sua parte para a pressão total. A contribuição de cada tipo de molécula para a pressão total nós chamamos de pressão parcial. Tudo bem? E essa pressão parcial, logicamente, essa contribuição, ela será maior ou menor dependendo da porcentagem de moléculas desse gás dentro da mistura. Se eu tenho, no caso do ar atmosférico, 78% do volume do ar atmosférico é de gás nitrogênio. 78%. Então a contribuição do nitrogênio para a pressão atmosférica é muito grande. Por quê? Porque 78% das moléculas presentes no ar atmosférico são do tipo nitrogênio. O gás oxigênio colabora com aproximadamente 21% dessa pressão total, porque 21% das moléculas no ar atmosférico é de gás oxigênio. Tudo bem? Então, a contribuição vai depender, logicamente, da porcentagem de moléculas daquele gás. Como é que a gente trabalha isso matematicamente? Então, vamos lá. Uma das maneiras de nós calcularmos a pressão parcial de um gás é usando PV e NRT. Para o vestibular, eu nunca ralei tanto. Por exemplo, se eu quero calcular a pressão parcial do gás A, se eu sei o número de mols do gás A, eu jogo na fórmula, tá? Então vai ficar número de mols do gás A vezes a constante R vezes a temperatura em Kelvin dividido pelo volume em litros. Pronto. Achei a pressão parcial do gás A. Não preciso ter informações dos outros gases presentes. Tudo bem? Se eu tiver o número de mols do gás A, tiver a temperatura e tiver o volume da mistura. Fechou. Agora, uma outra maneira de nós determinarmos a pressão parcial do gás A é quando eu não tenho, de repente, o volume da mistura, eu não tenho a temperatura em que se encontra a mistura, mas eu tenho o número de mols de todos os gases presentes na mistura. E tenho também a pressão total. Eu sei a pressão total, eu sei quem são os gases presentes na mistura e sei o número de mols de cada um. Aí ficou fácil. Presta atenção nessa fórmula. Pressão parcial do gás A é a fração molar do gás A vezes a pressão total. Mauro, o que é isso aqui, fração molar? É de comer? Fração molar, como toda fração, é uma ou algumas partes dentro de um todo. Não é isso, fração? Então, fração molar. Então, fala de número de mols. Então, fração molar do gás A é o número de mols do gás A dividido pelo número total de mols. Beleza? Outra observação, a chamada lei de Dalton. A pressão total de uma mistura é a soma das pressões parciais
de todos os gases presentes nessa mistura. Beleza? Isso então é o conceito de pressão parcial. Existe um outro conceito chamado volume parcial. Tá certo? Esse é um conceito basicamente matemático. Porque na prática, queridos, né, a gente trabalha principalmente com recipientes de paredes rígidas. O volume de cada gás dentro do recipiente é o volume do recipiente. Se você tem um recipiente de 10 litros, você colocou 3 tipos de gases lá dentro. Gases A, B e C. Todos esses 3 gases estão ocupando esse volume, o volume do recipiente. Beleza? Muito bem. Mas, matematicamente, a gente pode trabalhar da mesma forma que a pressão parcial. Então, volume parcial do gás A é fácil de calcular, desde que eu saiba o número de mols do gás A, vezes a constante universal, vezes a temperatura em Kelvin, dividido pela pressão total. Aí você vai dizer, Mauro, eu não tenho, né, a pressão total, o exercício não falou qual é a temperatura em Kelvin, ele só deu o volume total, falou quem são os gases na mistura e quanto eu tenho de cada gás. Então fica fácil. Volume parcial do gás A é a fração molar do gás A vezes o volume total. E como eu já disse, fração molar do gás A é o número de mols do gás A dividido pelo número total de mols. Beleza? Aqui não tem aquela ideia de o volume total da mistura é igual ao somatório dos volumes parciais. Não, porque na prática nós sabemos que cada gás ocupa o volume disponível no recipiente. Lembrando que os gases não têm entre si interações moleculares, então eles passam a ocupar todo o volume disponível. Beleza, queridos? Não é difícil não, é tranquilo, tá? O que você vai fazer agora? Meter a mão na massa, capítulo 11 do livro 1B, frente A, começar a fazer os exercícios, tá certo? Porque só assim que a gente vai pegar a manha da matéria. Forte abraço e hasta la vista, baby!